a melhor coisa pra fazer pra puxar assunto comigo é me traz uma barra de chocolate meio amargo. Pronto. Que merda. Vou dar um trabalho refazer os episódios todos, hein? Vocês têm um... Tá. Desde 2012 não chegamos nem nas 12 casas ainda. Não dá trabalho, imagina vocês. Tá louco. Começa agora o Vai Ceia Podcast. Show! Começamos. Fala, galera, estamos começando mais... Não, vou começar assim, não. Faz tempo já que você não faz, né? O cara tira 2 semanas de folga, volta enferrujado. Né, eu nem sei mais o que fazer. Começa agora o Vai Ceia Podcast. Fala, galera, estamos começando mais um Vai Ceia Podcast. Hoje com a presença de Rock Silva. Dentro, porém, vagabundo, semideus, e nós é tipo Kamen Rider de semideus RX. Isso, tem eu, Nacional Kido. Temos também a volta do nosso querido que fazia falta que não aparecia, o Niel Sobrinho. E aí? Opa! E aí, só isso. Ô, Niel, você... E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui. Boa. Trouxe pinga. Pega pão de queijo, Igor. E também o nosso convidado especial, Danilo Módulo, do Tokudok. Oi, só eu aqui não tenho voz de dublador, né? Ah, tá tranquilo. Tem voz de Danilo do Tokyo Dog, tá bom já. Quantos módulos você tem, garoto? Vai você, não sabe. Mas esse eu sei, hein? Queria avisar rapidinho que a gente fez uma parceria com a loja Descoladeria. Então, se você entrar no site descoladeria.com/vaiceia, tem uma página especial com 2 camisetas do Vai Ceia. Uma com ó, Shenlong, por favor, ressuscite Pingu. Sim, é claro. Aí o Shenlong vem, ressuscita. Que horrível. E uma outra camiseta que é sensacional, um dos momentos mais clássicos do Vai Ceia, com todos estão aqui reunidos novamente. Shiryu, não é possível. Shun, Yoga, Ikki. Os links vão estar na descrição do vídeo. Descoladeria.com/vaiceia. Descoladeria.com/vaiceia. Descoladeria com K. Isso, Descoladeria com K. O link tá na descrição. Então não tenha preguiça de ler. Não, leiam a descrição. Porque ele fica desesperado, mano. Nossa. Não, porque daí a gente fala. Sei, e aí, caralho. cadê o link? Cadê? Tá na descrição. Pronto. Bom, Danilo Módulo, do Tokudok. Pra quem não conhece o canal dele, é o brasileiro que tem um canal no YouTube especializado em Tokusatsu e o cara manja muito, cara. E é muito o bom único isso. canal do mundo que só fala de Tokusatsu. Boa. O que é muito bom. Pra quem não te conhece, Danilo, explica como é que começou o teu canal. Na verdade, comecei o Tokudok, nem foi minha primeira opção. Foi lá minha opção, já era acho que a 3ª ou 4ª opção. Eu tinha uma banda que só tocava música dos anos 80. Daí pensei, vou fazer um canal sobre anos 80. Na verdade eu tinha já escrito um projeto, já tava tudo escritinho, as ideias, todas passadas no papel para não esquecer e formular tudo. Ia ser mais ou menos o que o Nostalgia começou fazendo, só que muito focado só em 80. Certo. Só que aí o Nostalgia explodiu. Aí eu falei, pô, se eu faço um negócio desse, eu vou ser pra sempre taxado como o cara que copiou, mesmo tendo a ideia antes. Eu penso assim também. Eu falei assim, não, vou largar a mão, não era prioridade na vida mesmo. Vamos aí, vou pensar em outra coisa. Eu tive algumas outras ideias e pensei, bom, tem que fazer alguma coisa. Vou fazer um canal do quê? De entretenimento, de games, de curiosidade, de humor. Todo mundo faz isso, para isso tem um monte. Que nem vocês. Vocês pegaram uma fatia aí que não tem com quem lutar contra, basicamente, né? É vocês e vocês. No Falei, Brasil pô, é bem difícil. E fui atrás de pensar, falei, o que eu gosto, que ninguém fala, que eu posso falar e que, não com autoridade, mas que vai ser gostoso de fazer, entendeu? Sim. Pô, então esse é o tema que ninguém... Eu fui procurar, não existia, não tinha ninguém, era sempre páginas que migraram do Orkut pro Facebook, com o mesmo linguajar do Orkut, com o mesmo linguajar do Wikipédia, falando sempre as mesmas coisas, e eu lendo aquilo e falando, mas não é isso, cara. Não é isso. E aí, na verdade, um ponto muito X nesse momento foi que quando eu tava planejando o que eu vou falar, o Você Não Sabia do Andrei, que já gravou aqui com vocês, inclusive, Sim. soltou um vídeo sobre Power Rangers. Eu assisti o vídeo e falei, caramba, o que ele tá falando? Eu já sei tudo isso. E ele tá falando como se ninguém soubesse. Realmente não era um tema super abordado. Eu falei, caramba, se ele fez um negócio desse, eu poderia ter feito isso. Porque eu já sabia tudo isso. Exato. Só por que eu não fiz antes? Falei, pronto, então o meu canal vai ser disso. Muito me identifiquei com isso, cara, na boa. É mais ou menos com games comigo é isso. Às vezes o pessoal, eu sei várias paradas e eu acho que todo mundo sabe já. Uma coisa que me incomoda em alguns youtubers é falar sobre assunto que não manja.
E a pessoa fica lá falando, e daí, tipo, mas o cara não sabe bem do que ele tá falando. E quando a pessoa sabe do que é outra coisa. É verdade. Né? O Niel gosta de Tokusatsu. Adoro, cara. Adoro Kamen Rider, Cybercops. Eu me amarro. O Jaspion, Changeman, Flashman. Eu gosto mais de Flashman do que de Changeman. Não, mas detalhe que o Niel, ele acompanha a atualidade também. Eu não sei se ele tá agora, mas ele tá muito mais à frente. Eu normalmente vejo as coisas mais velhas só. Aqui eu acho que todo mundo gosta, né, de Tokusatsu. A gente reuniu uma galera que gosta desde sempre, desde a época da Manchete, e eu acho que todo mundo aqui também acompanha, nem que seja de leve, o que tá rolando hoje em dia, né? Tirando o Danilo, que Danilo vê tudo. Tudo, velho. Eu acho que ele assiste tudo, cara. Inteiro, Danilo. Você vê tudo inteiro. Tudo. Eu vejo, eu assisto, eu acompanho. Tá Ué, as pessoas não piram e passam uma semana publicando sobre Game of Thrones, todo mundo... Ai, não sei o quê. Eu nunca assisti Game of Thrones, tá? Eu devo ser a única pessoa no mundo que, nesse momento, enquanto a gente grava, nunca vi Game of Thrones. Não, tamo não junto. assisti o Star Wars novo que saiu. Não assisti Batman vs Superman. Não assisti nada disso ainda. As séries Toku tá tudo atualizado. Boa. Tá bom, Ó, pô. só pra complementar, eu também não vi o Game of Thrones. Uma hora eu vou assistir. Eu também não. Viu. O Niel já viu, já. Só pra complementar, eu vejo Game of Thrones. E eu vejo Tokusatsu também. Eu nem tô. E eu vou me casar essa semana. Porra, Danilo, tá zoando. Eu nem tô discriminando. Eu tô dizendo assim, eu tô meio que contra a maré, entendeu? As pessoas comentando de Game of Thrones e eu comentando de Kamen Rider Amazon, sabe? Eu tava assim há uns meses atrás, mas aí eu comprei uma canoa e consegui passar pela maré. E aí eu tava nessa, eu meio que, não é porque eu não dá tempo, eu sou muito workaholic, eu não consigo sentar na frente de uma TV ou vamos ficar agora 2 horas sentado no sofá de perna pro alto olhando para, não consigo, cara, eu preciso produzir, eu sou muito, não consigo ficar parado, sabe? Só assim, eu só consigo assistir alguma coisa quando eu tô trampando, então tipo, se não for trampo de áudio, é imagem, edição, beleza, aí eu coloco alguma coisa lá e consigo assistir. É que o Rock, na verdade, ele assiste mais ouvindo do que realmente assistindo, né? Mais ou menos isso, é porque a TV é de frente pro PC, então dá pra acompanhar de boa. Ver os dois. Vamos fazer o seguinte, vamos cada um falar a sua primeira lembrança de contato com Tokusatsu, aquele que fez você parar e falar, caramba, eu gosto disso. Cara, pra mim, sem dúvida, a primeira lembrança que vem à cabeça é Changeman. Não tem outra. Changeman que veio pela Manchete, foi aquilo que estourou junto com o Jaspion. E é a primeira lembrança que eu tenho, apesar de eu gostar mais do Flashman, que eu vi depois, né? Mas comecei com Changeman. E já gamou? Gamei muito. Rock? É um gamão. Mano, É isso aí. Jasper e Changeman, velho. Da época de eu ir todo dia no Circo Show, velho. Eu morava perto. Nossa. Eu ia todo dia no circo do Jasper e Changeman, depois Jasper e Flashman. Você tá falando sério que você realmente chegou aí? Todo dia. Eu ia todo dia. Que maneiro. Juro pra você, eu ganhava gibi lá, maçã verde. E aí, antes do show tinha algumas coisas culturais. Tinha um cara vestido de gorila andando de bicicleta no picadeiro. Eu não sei porque os caras faziam isso, mas eu achava que era um gorila de verdade. Meu contato com o Tokusatsu era isso: Jasper, Changeman e circo show todo dia. Maneiro. E você, Danilo? Olha, meu primeiro contato foi na TV Pau com Spectreman e os Ultras no SBT, na época Caralho. TBS. Uia. Então você lembra de mais antigo. É, porque você tá falando de Tokusatsu em geral, né? Spectreman eu assisti também, pô. É verdade. É. Eu só conheci depois. Sacrament só conheci depois. Também gostei, mas eu só vim concluir. Juro pra você, eu só vim ver a série inteira esse ano. Acho que Tinha mês o seu passado. Madruga lá que dublava o Dr. God. O estúdio é o mesmo que dublou o Chaves, né? Exatamente. Sim, verdade. Eu assisti nessa época e comecei por aí. Eu antes de ver Changeman e Jasper e tudo, eu conhecia pelas VHS, pelas fitas VHS, eu conheci Changeman e Jasper antes de entrar na manchete, antes de entrar na programação. Da hora. Pode E ser, eu daí, só segui direto na manchete já. já nessa época você já falou, pô, isso aqui é legal pra caramba. Não dá pra saber o que é. Eu era bem novo e não dava pra saber o que era. Eu assistia na TV Pau, assim como eu assistia todos os desenhos do SBT e assim ia. Pode crer. E aí, uma amiga de uma tia minha tinha uma locadora de fitas. Ó, que da hora. E ela levou um dia num churrascão da família lá, ela foi convidada e levou. Falou, acabou de chegar lá, era uma do Change e uma do Jasper. A criançada parada de encher o saco, botou na frente da TV e falou, assiste aí, vai. Porra, que irado. E aí a gente pirou, cara. E aí eu pirei naquilo e um mês e pouco depois entrou na manchete, entrou na programação. O Danilo falou da TV Pau, deixa eu esclarecer, porque ninguém riu aqui, porque todo mundo tá acostumado com esse nome, mas quem não conhece vai falar, como assim TV Pau, tá louco? É
TV Pou. É TV Pou. Tá bom, eu explico. As pessoas ligavam, o Luiz Ricardo, a Mara Maravilha, o Sérgio Malandro, eles atendiam o telefone. Era como jogar Atari, só que pelo telefone. A pessoa falava pau, aí a navinha atirava, ou o bichinho pulava, enfim. Era como jogar Atari, só que pelo telefone, falando com o Sérgio Malandro. Isso era antes de Hugo. Hugo nem sonhava em existir ainda. Era a coisa mais próxima de jogar pela TV, era a TV Pau. Você gritava, pau! Pau! Hoje em dia você vê um vídeo na internet desse, você fala, mano, como é que o pessoal tinha coragem? Eu vou procurar na internet pra ver se é muito difícil de achar, mas tem algumas coisinhas. Eu nunca vi. Algum de vocês já brincou nisso ou não? Eu não peguei essa época. Eu não tive acesso a isso, não. Eu tenho poucas lembranças que eu era bem pequeno. Sobre o meu primeiro contato, realmente, agora que eu lembrei que Spectre Man e essas coisas passavam aqui também já, eu acompanhei o Jaspion, o Changeman, o Flashman, só que eu comecei a pirar e gostar mais ainda quando eu vi o Black, porque o Black eu peguei e falei, uou, isso é legal. De repente eu vi Jiraiya e eu falei, mano, esse ninja, gostei. E Cybercop. Foram os 3 que eu falei, mano, tô gostando muito disso. E eu gosto desses 3 em específico, são os que eu gosto até hoje. E se precisar eu reassisto. Eu tô revendo o Black aos pouquinhos agora. Nossa, incrível poder ver de novo o Black, é show. Cara, o Elcio Sodré, ele gravou, ele pôs uma voz no Black que é totalmente a voz diferente da original. Verdade. E dá uma vida, cara. Perfeito. Eu, particularmente, prefiro a dublada em português do que a original, cara. Porque a voz do Elcio Sodré dá outro clima no negócio, assim. Combina pra caralho. Ô, Niel, você consegue se transformar aí? Isso, ele não é transformista, então manda um Henshin. Só um Henshin, vai. Não dá. Então pera. Henshin! Muito bom, agora manda um raio solar. Raio solar! Teu raio solar ficou muito bom, hein? Ficou bem legal, cara. Obrigado. Sobre coisas que tem ligações Cavaleiros de Tokusatsu, o Elcio, que é o Shiryu, e o Yoga, que é o Bretas, ambos participaram bastante de dublagem de Tokusatsu. Então é uma coisinha que a gente pode ligar. Eu fiquei até quando tiraram o Bretas do Shadow Moon depois, mano. No Black RX é muito esquisito ver o Shadow Moon sem ser o Bretas. A voz é até boa, mas é que, tipo, porra, eu já associei, não dá pra... Ah, tá ligado, mano? Eu fico puto com esse negócio. Só falando de Spectrum Man mesmo, eu só ficava na brisa quando eu ouvia o Gastaldi lá também, meio perdido naquele meio gordinho lá do esquadrão lá. Ele fazia o trapalhão da série, né? Ah, mas é Spectrum Man! O protagonista era o Seu Barriga? Eu não lembro agora. Não, o Seu Barriga, ele fazia um outro pessoal do esquadrão mesmo. Era a mesma dublagem do Chaves. Então tinha o esquadrão, tinha o cara, assim, do outro agora, e todos eles, as vozes estavam todas praticamente a mesma equipe, né? Que eu lembro que da equipe tá Seu Barriga, tá o Girafales, o Madruga e o Chaves. Se tem mais algum, eu não pesquei. Os homens principais estão todos lá, eu acho. Sim. O nome do dublador foi pro saco, né? Virou o nome Só o Nelson Machado, eu acho que não fez. Da trupe principal, só o Nelson Machado não fez Spectrum. Acho que realmente não. O engraçado é que o narrador também é o Madruga, né? Então, tipo... sim. Ô, Danilo, o que você acha das versões nacionais das músicas de Tokusatsu, velho? E eu acho, olha, hoje eu praticamente considero meio que tanto faz, é meio que ficou meio cult, porque é antigo e quem guardou os discos de vinil guarda com carinho, então ficou meio cult o negócio. Mas assim, houve um cuidado em manter a fidelidade das músicas, mas a qualidade da gravação, dos músicos eu não digo que a qualidade era menor, mas a gravação, masterização, perto do que tinha no original, com a que foi feita no Brasil, é bem abaixo. Fica bem inferior à qualidade final, assim. A letra é que versões ou você toma muito cuidado ou você pisa no esterco, né? É bem complicado, cara. Eu tinha o vinil do Black Man, cara. Me roubaram. Hoje eu só tenho o do Jaspion, o primeiro, e o do Spilvan, que veio como Jaspion 2 no vinil. Aí tem a foto dele com o Jaspion do lado, assim. Olha, eu nem o disco do Black Man tem as músicas meio estranhas. Tem uma faixa que eu achei interessante, porque as letras não tinham nada a ver. Era uma coisa totalmente maluca, inventada. O cara nem assistiu a série, mas tinha uma faixa que era muito bonita lá. Eu vou ver se eu passo pro Rock pra ele botar de fundo em algum momento aí pra fazer uma graça. Mas o disco do Cybercop é pavoroso. Esse não dá. Esse é intragável. Ô, Elias, eu tenho cassete original até hoje. Nossa, o Danilo lembra desse daí, né? Em português. Sim, então, eu tinha, vocês falaram de ter, eu tinha os vinis, eu tinha alguns vinis,
Mas aí quem gosta, quem sente essa nostalgia toda vai querer me estrangular agora. Eu dei todos embora, cara. Pô, podia te dar pra mim. Eu tive, quando eu era um pouco mais moleque, era como uma alergia que não passava. Eu fiquei quase um mês espirrando, nariz, garganta inflamada, que não sarava. E eu sempre colecionei de tudo. Eu tinha 600 CDs, nem tinha DVD na época. Eu tinha vinil, eu tinha álbum de figurinha de monte. Eu tinha um armário das Casas Bahia, com aquelas madeirite muito, muito ruim. E aí o que eu fiz? Pra melhorar, eu tinha cansado de ir no médico tomar remédio, eu desfiz tudo. Comprei tudo de novo. Meus pais compraram tudo de novo. Cama, colchão, guarda-roupa. E tudo, eu dei tudo embora, cara. Aí melhorei, nunca mais fiquei doente. Acabei de lembrar que nessa época, que foi uma época muito boa, inclusive, eu sinto uma certa saudade, porque lançava-se de tudo. Então, tinha gibi, tinha álbum de figurinha, eles faziam coisas que não existiam. E eu tive um bocado de coisa quando eu era pequeno. Tinha uns livros de colorido, Jiraiya, revistinha com crossovers inusitados de Kamen Rider com Super Sentai. Então eu sinto muita dó de não ter quase nada disso daí. Hoje em dia, tudo se perdeu, né? Você não acha nem em sebo isso aí, né? Não acha em lugar nenhum. Se você acha, se procurar pelo Google, você acaba achando uma página ou outra, ou então um completa, o outro não. Virou meio que cult, né? Quem tem, guarda com todo carinho, assim. Eu lembro quando lançou uma revista contando os 2 primeiros episódios do Jasper, com fotos, que nem uma novela em revista, só que contando os 2 primeiros episódios do Jasper. E a promessa era lançar a série toda, mas saiu só a segunda revista, não saiu mais nada. E eu lembro quando saiu isso, eu fiquei louco, cara. Eu comprei aquilo. Quando saiu o álbum do Spielman com o Maskman e tudo, eu comprei. Eu tinha todos os álbuns. Eu tinha o álbum completo de Cavaleiros, da figurinha do Chicletes, cara. Cavaleiros é outra história, mas daí depois eu falo sobre minhas coisas de Cavaleiros que eu tenho por aqui ainda. Ele está falando, você tem o CD do rock do Ronald, velho. Mas isso é outra história, caralho. Você tem tudo quanto é tanqueira. Quem que ainda tem alguma coisa? O Niel, você ainda tem bonequinho dessa época? Não, dessa época eu infelizmente não tenho. Eu tinha um Jiraiya, daqueles que mexeu só a cintura e os braços. Tinha também um Shadow Moon. Eu também tinha, cara. Sem as antenas. As antenas foram roídas? Foram roídas. Não por mim, mas foram roídas. Não conheço o sabor dessas antenas. Mas brincava muito entre lutas impossíveis, né? Com Jiraiya versus Shadow Moon. Gostava pra caramba daquilo. Eu vou falar de uma curiosidade agora que eu lembrei sobre o boneco do Jaspion. Sobre o boneco do Jaspion Robocop, que vinha no corpo do Robocop. De dar spoiler. Sabia, é porque eu tive essa porra. Eu sei, mas, pô, que coisa tosca que a gente teve, hein? Puta, melhor do que nada. Mas isso é Glaslit, os brinquedos do Giban eram os mesmos do Rambo. Era tudo reciclado, cara. Mas fala a real pra vocês, eu não tive realmente na infância. Esse do Jasper eu consegui depois de adulto. Inclusive ele tá com a minha ex-namorada Joana, por favor, devolve. Tá lacrado. E o do... Como é o nome daquele azul do Inspector? Eu esqueci o nome dele. É verde, né? Azul. Eu confundo, sabe por que o lance do verde? Porque é um verde diferente do verde que tem no peito dele. É um verde próximo do azul. Quando você pôr a abertura do Inspector pra tocar, ele fala Mayday, Mayday, daí ele fala Biker Yellow Walter Green. Ele fala isso na letra. Nossa, agora ele chama Reiter pra gente, mas o nome dele é Walter, né? Nossa. É o Walter, é Valtinho. É o Walter. Bem isso, é Walter mesmo. Eu nunca mais vou esquecer essa porra. Como é que muda o nome? Aqui chama Reiter. O Liuma, que é o Fire, na versão espanhola chama William. Nossa. Vai entender. O William. Ô, Will, você é um Inspector, velho. Mas enfim, voltando ao boneco, eu não cheguei realmente a ter, eu achei ele no pátio do condomínio que eu morava. aí eu consegui ele. Ok. Foi assim, tá ligado? Ele tava no Você chão que do perdeu pátio. um boneco no pátio do condomínio onde é? Cobre do Rock. Outra coisa que o Rock tem, porque eu percebi que o Rock adora tranqueira, né? Né? Ele comprou aquela lata que veio o boneco horripilante do Jaspion agora. O Jaspion Batoré. Nossa. O Danilo também tem esse Jaspion horrível aí? Não, a lata do Jaspion eu não tenho, porque eu nunca achei pra comprar, você acredita? Aí, ó, vê se o Rock não negocia com você. O Changeman e Flashman eu tenho, que saiu, mas o Jaspion eu não achei pra comprar, cara. Deixa uma fotinho desse boneco, Rock, pro povo saber que afronta com os fãs fizeram. Tipo, vocês querem um brinde? Toma o brinde aí. Deram um brinquedo de cachorro mastigar. Mas, sinceramente, assim, pela qualidade que saiu, nem sei se vale tanto a pena. Mas do Jaspion todo mundo deu ok, porque parece, se eu não me engano, que o do Jaspion é o único que saiu
saiu decente pra caralho. Ah, sim, a qualidade do áudio do vídeo dizem que tá muito boa. Do Jaspion tá ok, por isso que eu comprei sem medo. Depois eu acabei não querendo comprar o Changeman, paguei um pouco caro depois, até não muito bem conservado, porque eu falei, mano, foda-se, vai, cara, é o jeito. Então, mas a delícia de ter essas latas foi poder assistir legendado e não dublado, Sim, pra conhecer a história de novo, entendeu? Sim. Ô, Dani, só pra saber, a do Flash você conseguiu comprar o volume 2, velho? Eu tenho Changeman e Flashman completinho, os dois. Porra, eu não consigo achar até hoje a porra do box volume 2. Fui obrigado a comprar a merda do volume com 10 DVD, tá ligado? Só tem uma lata lá no meio da lata, assim. Se um dia você souber, cara, onde tem, por favor. Mas Mercado Livre você não acha? O 2 sumiu, velho. Inclusive, em próprio 2011, quando foi lançado, as pessoas não conseguiram comprar. A tiragem foi baixa do volume 2. Simplesmente desapareceu, cara. Se você pesquisar no Google, você vai achar até matéria sobre isso. Esquisito. Cagaram no volume 1 cortando o Z-Cat, né, meu? Então, mas no Nossa, 2 no 2 eles fizeram direitinho, mas ficaram com medo de não vender bem. Eu não sei pra que cortar esse negócio do meio, cara. É tipo, tão desnecessário. Dá mais trabalho cortar do que deixar ali que o fã adora ver, né? É muito verdade. Fizeram isso até com Cavaleiros, cara. Tipo, fala Não sério. faz sentido, cara. Não faz sentido. Bom, eu queria, na verdade, saber o que vocês estão acompanhando hoje em dia. Tipo, hoje o que eu acompanho de Tokusatsu é tal. Você tá vendo o que, Rock? Eu tô pondo em dia tudo que eu não vi da classiqueira. Tô desde 2009 assistindo tudo que saiu no Brasil. Você tá revendo os clássicos. Não revendo. Tem coisa que eu nunca tinha visto, apesar de saber que existia. Ah, tá. Então, atualmente me faltam poucos e eu tô vendo agora o Lion Man, só que eu tô meio sem paciência porque eu acabei recentemente Spectrum Man, amei Spectrum Man, pra falar a verdade. Ô, Niel, você tá acompanhando alguma coisa agora? Olha, eu tava acompanhando por último o Kamen Rider Wizard, mas eu parei porque muita coisa pra fazer, casamento, então eu tive que dar uma parada, mas vou voltar a assistir em breve. Que tem alguém atualizado, que bom ouvir isso. Achei que só eu ouvi clássicos aqui, que bom. Não, o Niel, ele acompanha os mais recentes também. Eu não acompanho porque eu não tenho tempo de ver legendado, velho. Uma coisa sobre de atuais que o Danilo tá falando, cara, a última coisa que eu vi de recente, quando era recente, foi Shinkenger, velho. Shinkenger era dos ninjas, né? 7 anos, 2009. Samurai, então. Foi a última coisa que eu tive tempo de ver algo legendado, sabe? Que é uma série que... Essa série é muito boa. A trilha, o figurino... Os personagens são fortes, cara. Eu tô acompanhando o que tá rolando agora. Eu tô em Kamen Rider Ghost, que nós estamos gravando isso em junho de 2016, caso você esteja ouvindo aí na posteridade. Kamen Rider Ghost, Kamen Rider Amazons, que tá agora, vai sair o último episódio essa semana, terça-feira acho que sai o último episódio, lá, né? E Zillwoger. Qual é o nome desse último aí? Zillwoger, que é o Super Sentai atual. Eu não vi nem imagem dele, nem nada. Tá bonito, viu? Cara, visualmente a Toei deu um salto visual com Zillwoger. Esse é que assim, normalmente eu assisto os 2 primeiros episódios assim pra ver se eu pego gosto. Se eu gostar, eu continuo. Esse eu não consegui ainda parar pra ver os primeiros episódios pra ver se é interessante. Os 2 primeiros episódios você não vai conseguir absorver nada, porque assim, não é mais como antes. Antes, você assistia do episódio 1, 2, 3 e os 3 últimos, você acompanhou a série inteira. Tipo isso. Os episódios do meio era assim, tá todo mundo rindo, aparece o monstro, derrota o monstro, todo mundo rindo. O próximo episódio é exatamente a mesma linha. Hoje é um esquema que um episódio acrescenta ao outro. Então você vê as 2 primeiras, você não viu nada. Você tem que chegar no mínimo até o 10º aí pra você poder falar assim, não, vai dar certo, não vai dar certo, eu vejo, entendeu? É o que eu falo pra eles, não é difícil, cara. É que eu vou na pegada do carisma também. Se o protagonista for com a cara dele, se o visual eu achar bonito, aí eu vou dando mais chance. O visual, sinceramente, tô sendo muito sincero, de hoje os efeitos especiais estão incríveis. O visual, eu particularmente gostei muito. O pessoal meio que torceu o nariz por causa dos animais tatuados ali no peito. Tatuado não é a palavra, mas ali tá no peito, cada um tem o seu animal no peito. Mas é muito bom, tá muito bonito, visualmente tá muito rico, cara. O que me fez voltar, porque assim, eu acompanhava quando eu era pequeno, eu gosto daqueles lá, e tem os meus, os clássicos da Manchete, que a gente sempre continua gostando. Quando foi há um tempo atrás, há alguns anos, que parece que foi ontem, mas já passou bastante tempo, eu vi que o Black ia reaparecer no Decade. Eu falo Decade porque Decade é estranho falar. Decade! Né? Eu vi que né? Aí eu fui lá, procurei, né, a participação dele, assisti lá ele aparecendo como RX, tudo bem, eu falei, pô, eu queria ver ele de Black primeiro, né? E aí ele apareceu, eu falei, pô, maneirinha essa série. Fui lá, baixei os primeiros episódios da série, que é bem um fanservice pra quem gosta da franquia Kamen Rider, e eu assisti a série inteira, assim, eu devorei ela do primeiro até o episódio que o Black aparece, eu fui acompanhando do começo e depois a partir do Black.
E com o passar do tempo, eu fui dando sempre uma chance pra série nova Black e reassistindo uma antiga. Nisso eu consegui assistir o Kuga, que é o primeiro da nova leva, e fui voltando mais atrás ainda. Eu assisti o Kamen Rider original e assim, Kamen Rider, que é a minha franquia favorita, com relação às outras, depois a gente fala sobre isso, é o que eu mais assisti conteúdo. Não assisti todas as séries completas, mas assisti boa parte e é a que eu mais acompanho. Essa última eu não consegui curtir muito não, mas eu gostei muito de Osso também, cara. Super recomendo. Acho que é a minha série favorita, assim, dessas novas, é Kamen Rider né? Por fazer um ranking das mais elogiadas, nesse ranking de 3, não exatamente nessa ordem, entra Osso, Kabuto e entra o Kuga. Das 3 novas são as que o pessoal mais elogia, assim. Eu gosto de Faizo pra caramba, velho. Eu não sei o que faz o Tank. Eu olho pra ele e me lembro de Jaspion, cara. Deve ser pelas cores, mas eu acho que é o Kamen Rider que eu assisti inteiro, assim. Falei, meu, que muito louco. Sobre Ninja também, teve a participação de todos os ninjas de outros Super Sentais e o episódio do Jiraiya, que foi fantástico. Que episódio maneiro, fanservice total, referência de trilha, de abertura. Nossa, muito legal. Eu não vi a série Super Sentai inteira, mas só esse episódio assim, nossa, já é pra quem é fã, poder rever o ator em forma, né? Pena que ele usa a armadura completa o tempo todo, né? O que eu acho que não faz muito sentido, mas ok. Porque não é ele, né? O charme que tinha na série do Jiraiya e na série do Cybercop, olha a coincidência das duas séries que eu mais gostava, é que não tinha dublê. O dublê era o próprio ator, né? Então você, pelo menos em boa parte o Jiraiya também, era ele na roupa. Ah, sim, é porque teve dependendo da cena, dependendo da cena, até... Agora os Cybercops eram eles. Porque antes, as séries eram montadas da seguinte forma. Até o comecinho dos 80, vai até 80 e... Vamos colocar o meio dos 80. Quem era escolhido pra ser o ator da série era o dublê profissional, porque já podia fazer tudo. Isso barateava pra caramba. Eles escolhiam os dublês para ser os atores. Hoje, para baratear e para facilitar e para ganhar tempo, eles têm os atores e os dublês. Enquanto o ator tá fazendo a cena do restaurante comendo sushi, o dublê tá lá estourando bomba na pedreira da Toei, entendeu? Aí eles gravam 2 cenas separadas e pro editor isso facilita e agiliza para toda a produção, entendeu? Sim. Sem falar que eles procuram agora o rostinho mais bonito, penteia o cabelo. Enquanto o cara tá lá na maquiadora, o dublê tá lá explodindo na pedreira, entendeu? E o que fica muito feio, porque você vê lá o protagonista magricelo que nem sabe fazer uma pose de luta direito. Quando ele veste a roupa, opa, pera aí, agora eu sei lutar. Agora eu sei até fazer pose. Outra coisa legal de se ver é o Gavan, ou Gaban. Deixa eu deixar isso claro aqui então desde já, porque isso não é nenhuma polêmica, mas gera um... E aí, como é que fala? Gavan, G-A-V-A-N, tá? Gavan, com V de vaca. Eu falo Gaban, velho. Gaban. Bom, o primeiro Metal Hero, o ator tá aí até hoje, toda vez que chamam ele pra fazer cena de ação, ele vai, faz, ele destrói, é empolgante pra caramba. Empolgante. É ótimo essa série. Nossa, cara, é incrível. Todas as participações que ele fez nos últimos filmes aí foi foda, cara. Que legal ver o cara, tipo, até hoje inteiraço e deixando esses atorzinhos novos tudo no chinelo, cara. Nossa, eu acho muito legal. Só pra constar aqui, já que eu falei Gavan e vocês mandaram Guiaban, por que eu tô falando Gavan? Se você está escutando esse podcast quando saiu, ok. Eu tenho um roteiro pronto explicando por A mais B, por 1 mais 1 igual a 2, por que é Gavan e não Gaban nem Guiaban. Pra sair definitivo dessa discord aí. É porque a Globo disse, Globo apresentou o Space Cop. A Globo tinha as fitas como Gabin. Nossa! Gavan não era. A Globo comprou a série como Space Cop Gabin. Nossa. Gaban, no caso, porque é francês, né? X-Rocks. Então, ela não veio do Japão, ela veio da França pra cá, né? Vamos cantar O X-Rocks. nome Gaban é francês. Escreve-se, o nome do cara que inspirou é Gabin, que escreve G-A-B-I-N, mas como é francês, disse Gaban. E a Toei exportou isso na época, esse material, como Space Cop Gabin, mas falando Gaban. Gaban, no caso. Então por isso que a Globo adaptou, nem adaptou, não foi culpa da Globo. Veio pra Globo, comprou esse material como Space Cop Gaban. Tirar da culpa da Globo agora, sorry. Ok, te perdoando. Então, é aquilo que eu tava falando no começo, por que eu resolvi fazer o canal? Porque os Orkuters não se atualizaram. Todo mundo da época do Orkut, dos fóruns... Aliás, minto, na época dos fóruns, a conversa era até um pouco mais inteligente, mais esclarecedora e mais amigável do que é hoje, assim. Sim. Porque o pessoal buscava informação, não só repetia. Não existia Wikipédia na época.
Pode crer. E então o pessoal era mais legal, o pessoal trocava informação de verdade. Hoje é só treta. Não, nem é treta, não tem treta nenhuma. Eu, por exemplo, não tenho treta com ninguém. Eu não tenho tenho gosto de paciência. falar pra todo mundo. Tem muita gente agora do mimimi, cara. Eu já cheguei a pegar a época do tipo, eu não passo pra ninguém, só eu tenho. Eu também não gostava desse pessoal, velho. Mas aí, então, mas qual é a graça? E se eu tenho esse roteiro pronto do Gavan? Tô aqui soltando pra vocês que é de verdade Gavan com V que a gente tem que falar. E aí eu solto esse vídeo, a resposta tá dada. Mas aí, o que eu vou ganhar guardando informação? Então, entendeu? É isso que é legal, mas era muito chato, cara, esse pessoal. Eu tenho tal coisa, descola e não, é só eu tenho. Não, pior, me dá dinheiro, né? Você já pirateou o bagulho e ainda quer vender pirateando mais, tá ligado? Aí, por isso que dá errado as coisas. Mas assim, eu vou guardar essa informação pra que a hora que eu morrer, essa informação vai sumir de novo. Eu fiquei, sem brincadeira, 2 anos, pra mais de 2 anos, buscando informações. Por exemplo, se você pode procurar onde você quiser. Pode procurar onde você quiser, de verdade. Você pode cavocar no seu quintal ou ir nas entranhas do Google e procurar qual é a data de estreia de National Kid no Brasil. Tá? Isso não existe. Hoje, eu sou o único cara do Brasil que tem essa informação. Aliás, assim, eu nem sou o único cara do Brasil, porque eu passei já essa informação adiante, porque se eu morrer, essa informação precisa estar viva em algum lugar. E por quê? Porque eu tô montando a linha do tempo das estreias de Tokusatsu no Brasil. Boa. E eu tô montando essa linha do tempo das estreias em TV aberta, porque até passar Ryukendo, foi a última estreada no Brasil em TV aberta, não tinha uma relação de qual foram as datas. Eu e um camarada meu, um amigo meu, Matheus Mossman, e ele e eu ficamos aí batendo a cabeça pra achar a data de estreia de Maskman, Spilvan e Kamen Rider Black. Isso ninguém tinha até o ano passado. Até eu postar na página do Tokudok, hoje faz aniversário de estreia dessas 3 séries, ninguém tinha essa data. Eu vou guardar pra mim essa data? Não, cara, os fãs querem saber. Até porque não tem serventia guardar, cara. Não tem, tio. Os fãs querem saber, eu tô lá pra ter esse bate-bola com os fãs, porque eu também sou fã, eu também fiquei contente de achar a data de estreia. Eu soltei essa informação e, vou falar que é pra mim. O mais justo seria a pessoa falar assim, eu vi lá no Tokudok. Daí ninguém tem a hombridade, vamos dizer assim, de botar o crédito. Mas eu tenho a minha consciência limpa, eu tenho minha consciência super limpa de que eu fui o primeiro a soltar isso. Eu fui o primeiro a soltar essa semana agora, se vocês estiverem escutando esse cast na estreia, mais uma vez. Eu fui a primeira página do Brasil a soltar o nome do novo Kamen Rider. Inclusive, escrevi no post pelo nome que poderia ser um Kamen Rider de resgate. Poderia, um rumor, uma ideia que eu tive enquanto escrevia pelo nome. Todas as páginas replicaram com, olha, já estão dizendo que pode ser de resgate. E Merlin, cara, dá raiva esse tipo de coisa, cara. Não dá, cara, sabe por que não dá? Porque eu vou falar pra você, os fãs, quem acompanha, dá valor. Quem acompanha sabe o que é. Mas não é bem, mas é dos fãs. Eu tenho raiva do filho da puta que não dá o crédito, velho. Cara, mas os caras que não dão crédito, daqui 1 ano já estão fazendo outra coisa, já largaram mão. Quem tem que ser valorizado é valorizado. Porque assim, eu vou copio um vídeo do Vai Seiya, posto no meu canal, tá? Na sacanagem. Vou lá, copio na íntegra e posto e falo assim, olha o que eu fiz aqui, eu que dublei. Tá? Nossa. Aí o fã vai lá e me elogia. Pô, que legal que seu trabalho, tal. Daí uns dias, 1 ano, 10 anos, ele acha o seu vídeo, que é vocês mesmos que fizeram, e ele vai falar assim, puta cara sacana esse Danilo, olha o que ele fez, cara, e eu vou ser um filho da puta pro resto da vida. E vocês vão continuar com o crédito. Quem não faz certo, não dura. Isso é pra sempre, isso cai. Eu continuo achando filha da puta, igual o Nani Gang, que roubou tiria minha, remontou piada, igual a Jovem Pan que pegou minha própria imagem, cortou meu crédito, botou na page deles. Lembra, Léo? Lembro sim. Tem canal que pega conteúdo do Vai Seiya e coloca uma marca d'água em cima da nossa marca d'água na cara de pau, cara. Então tipo, legal. Eu entendo a forma do Danilo pensar, mas eu continuo achando filha da putagem. É sacanagem, é muita sacanagem. Mas o que eu tô querendo dizer é, no fim das contas, o povo sabe quem faz certo e quem é Ctrl-C, Ctrl-V. A gente sabe quem faz e a gente sabe quem é o parasita. Você acha que eu não vejo por aí? Eu solto o vídeo. Eu lembro que eu fiz o vídeo do Kamen Rider Black além da série, que é pra mostrar todas as vezes que o Kamen Rider Black apareceu, ou o Black Kamen Rider, se você for da época da manchete aí, se tiver meio esquisito achar o nome assim. Eu fiz todas as aparições do Black depois que a série acabou e não falei da série. Só as aparições. Eu vi. Bom. Aí, por que eu tô falando que é página parasita? As páginas parasitas, como eu falo, vão até lá, mas no dia seguinte, tá falando assim, olha o jogo que eu achei que tem o Kamen Rider Black. Você achou, mas você achou ruim.
bem acho. Então, assim, e aí no fim das contas, por que eu falo que até essas páginas parasitas são importantes? Porque no fim das contas, você vai lá, no meio da tua timeline aparece ali, olha o jogo do Black. Na hora que você for procurar, o nome do Tokudok vai aparecer, você vai assistir e fala assim, ele pegou daqui. Ou não, mas Vai entendi. achar. O que mais eu tô vendo? E agora, a última coisa que eu assisti mais recente, eu assisti os 2 primeiros episódios de Amazons, que eu fiquei curioso, eu falei qual que é a ideia disso. Eu achei bem curiosa a série, ela tem as fantasias lá que você, é um cara fantasiado, mas tem um tom bem mais violento e em alguns momentos até adulto. O Amazons, ele entra na mesma prateleirinha ali de Garo, ele não é pra criançada, ele é pra quem já pode ver peitinhos, assim, sabe, na TV. Pode crer. O Amazon, ele é arrancando cabeça, cortando o nego no meio, sangue jorrando, os caras comendo carne de humano, gente mata o cara e faz hambúrguer de carne humana, cara, pra comer, sabe? É pesado, assim, é bem pesado. Isso tem chance de vir pro Brasil, cara? Não, nem um pouco. Porra, nem com Netflix? Não, nem com Netflix, porque a Amazon Prime já tem o direito pra transmitir, que é concorrente de Netflix. Que tristeza. Ah, é verdade. Eu sinto que essa do Amazons, ela encaixaria muito bem se fosse uma sequência daqueles filmes reboot. The First, The Next, que aparece o primeiro Kamen Rider, o segundo e o V3. Eu acho que ela funcionaria bem se fosse uma sequência desses filmes, né? Mas quem falou que não pode ser, não é? Então. A Toei não falou, estamos dando uma sequência. Mas é um reboot, The First, The Next, aí acaba sendo um reboot, porque, em teoria, não seria o Amazon, mas por que não, né? E eu gosto muito desses filmes, essas releituras. Eu acho que elas deviam reaparecer dentro da franquia, inclusive, como um universo alternativo. Tanto é que, botaram um Kamen Rider novo aí nesse último filme do Drive, isso. Daí tem um filme em que aparece um Kamen Rider do passado que altera a linha do tempo. Kamen Rider 3, é o Sango que faz o filme. E aí saiu uma minissérie de 3 capítulos que apresenta o 4. E aí eu tô tentando achar essa série pra assistir. Gente, eu tô muito afim de assistir isso, eu ainda não consegui achar. Nem esse lance do Amazon eu consegui achar. Então, peraí. São 6 orelhas pra puxar, porque todo final de vídeo eu falo pra entrar no site do Tokudok, na aba do Parceiros, porque lá tem sites que deixam download disponibilizado. Eu não achei. Então eu tenho que procurar melhor. Vai, trouxa. Pera, fica quieto, caramba. Não, porque alguns sites que o Danilo... Vai trouxa ou vai ceia? Também pode ser. Mas aí, Vai trouxa, podcast. Vai trouxa. Obrigado. Descendo as escadas. Mas a gente não pode ficar incentivando o pessoal a baixar. Se bem que não tem outro jeito, né? Pra ser um pouco franco, é o seguinte, é pirataria. Não é, teoricamente, pirataria, porque esse material não tem à venda no Brasil. Exatamente. Sim, não, só eu concordo. Tá assistindo e não tem nenhum lugar que a gente possa assistir as séries de hoje atualizadas. Remete lá ao Black que você assistiu, uma parada nova, e não tem uma TV aberta, nem a cabo que passe, que se interesse em passar isso. Nem streaming. A única opção é essa, e tendo em vista que ninguém tá vendendo material, eu acho que é assim, tá na internet. Se ninguém tá vendendo, você não tá pondo prejuízo na cabeça de ninguém. Por exemplo, a Sato está prometendo aí as séries clássicas voltar a isso em streaming. Se a Sato voltar às séries entrarem todas online, a partir desse momento dá sim pra considerar pirataria, porque as séries estão aí. Você paga a mixaria que a Netflix cobra e assiste todas as séries de uma vez, se quiser. Exatamente. Entendeu? Aí agora, é um absurdo, isso é um absurdo, muita gente comenta quando eu falo dessas séries. Mas eu tenho tudo aqui em DVD ou baixado, dane-se a Netflix. Então para de querer que as séries voltem a ser exibidas no Brasil. Porque se você não dá força pra essa meia dúzia... Porque assim, qual a intenção da Sato Company? Eu não tô falando isso achando, eu tô falando isso depois de fazer reunião, tá? Depois de conversar com eles. A Sato Company está com as séries clássicas porque sabe que tem força no Brasil, porque sabe que vai ser bem recebido, porque tem um nome já garantido. Se der certo, tá? Vamos colocar aí que deu muito certo a exibição das séries clássicas. É óbvio, eu, que sou o mais idiota do universo, vou atrás das coisas mais atuais e vou colocando aos poucos no meio para atrair um público novo e para atrair o público antigo e voltar a esse mercado. Porque ninguém tá interessado. É o que a gente tava falando no começo. Esse é o ninguém fazia o que o Vaiseia faz. Então, o Vaiseia fez. Ninguém fazia o que o Tokudok faz. Eu fui lá e fiz. Por que não fazer isso se ninguém tá fazendo isso com o Tokusatsu hoje? Por que não tentar? Eles vão tentar. Agora, falar que eu tenho tudo em casa, dane-se. Então, para de reclamar que você não tem coisas novas. Exatamente. Porque, geralmente, a pessoa que reclama ainda vai na página de quem põe a legenda, que não dá pouco trabalho, e reclama. Tá demorando. A legenda não sei o quê.
Meu, Verdade. as pessoas reclamam do cara que faz um serviço magnífico, grátis. Exatamente. Mas lembra que a gente conversou sobre isso, Elias, em off, sobre Tokusatsu na Netflix? É a mesma linha de pensamento, a gente não tava pensando errado não, cara. É bom esclarecer, por exemplo, além das séries clássicas, a Sato vai trazer Garo, que é inédito, é antigo, é 2009, E eu mas gosto é inédito muito de no Brasil. Garo, cara. Tem mais 2 filmes de Garo que eles estão trazendo também, inédito no Brasil. Ah, mas esse filme de Garo tem no YouTube, tem pra baixar. Cara, mas se você baixar, eles não vão saber que vocês gostaram. É que nem no fim do vídeo que a gente pede, deixa o like. O like, meu, você tem um trabalho de uma semana, um mês pra fazer um vídeo de 10 minutos e a pessoa não deixa um cliquezinho no like, seja no gostei ou não gostei, porque de verdade que pro YouTube dá igual, tá? A pessoa acha que vai desmerecer o vídeo, mas não, pro YouTube dá totalmente igual, é só um clique que você deu pra ele ali. E aí a pessoa nem o like dá, mas cobra, pô, faz vídeo de outra coisa, faz vídeo de outro assunto, ou tenta outro assunto. Pô, deixa o like, você não tá pagando um centavo, Verdade. sabe? Então assim, tem pra assistir no YouTube? Tem. Mas e aí, o que você tá fazendo pra valorizar o que a Sato ou qualquer outra empresa que esteja fazendo? O Ultra 7X estreou na Netflix. Quantas pessoas foram atrás de assistir? Será que Eu vi tudo. Será que foi suficiente pra resolver buscar outras séries? Mas foi o que eu falei até pro Elias. Eu falei, Elias, mesmo que você não gostou, meu, assiste inteiro, ou deixa rolando inteiro, só pra incentivar, cara. Como é que chama essa série? Desculpa. É o Ultra 7X lá. Ah, o 7X. Ah, eu não consegui. De repente pode ser aquela série que o cara trouxe só pra sacar se tem público. É um teste, eles trazem pra teste, pode ser, não é? Exatamente. E como é uma série pequena, isso que eu falo, assiste até o final, nem que você não olhe pra TV, só pra dar aquela audiência, tá ligado? Ô, Niel, puxa o merchan pra gente. E agora com vocês os comerciais. Onde está aquele cara preguiçoso? Ande logo com esse comercial, rapaz. Eu estou lhe pagando. Dinheiro! Pelo sovaco de Hércules. Ah, meu pai. Acesse www.vaiceia.com.br e acesse o sócio patrocinador. Assim você nos ajuda, nos incentiva e os episódios sairão mais rápido, pois iremos dedicar o nosso tempo exclusivamente à produção do Vai Ceia. Vai Ceia Podcast. Bom, então agora vamos para a leitura de comentários, que na verdade não é uma leitura de comentários. E agora eu vou fazer assim, porque eu gosto de ficar imitando o Rock Silva, imitando o Chapolin. Ah, mas que... E aí o Rock vai lá e corta, filho da mãe. A gente conseguiu deixar rapidinho um espaço pro pessoal deixar umas perguntas aí pro Danilo, que eu achei legal com umas perguntas que dá pra gente responder também. Vou ler porque eu quero ler, que se eu não quiser, você não lia nada e eu só leio o que me dá na telha. Eu, Chapolin Colorado. Brenda Porto, qual é a De novo? diferença? Ela Não, gosta. sai daqui! Porra, Brenda, você não tem o que fazer? A Brenda é legal. Brincadeira, E o não. nome é bonito, eu gosto. Esse nome é bonito, né? Agora Ó, dá Brenda, licença. eles estão zoando com você, Brenda. Obrigado por enviar a pergunta, viu? Obrigado, Não agradeço. estamos zoando, não. A Brenda é o amorzinho do Chapolin. Brenda Porto, qual é a diferença entre Sentai e outros tokusatsu? E por que não vemos mais na TV brasileira? Um beijão. Qual a diferença de Sentai pra... Eu não peguei. Qual a Eu fiquei diferença prestando atenção no tom de voz dele só. Entre Sentai e outros tokusatsu, qual é a diferença? O Sentai, o Super Sentai, hoje chamado Super Sentai, é uma das franquias dentro desse universo Tokusatsu. Que o Tokusatsu é um gênero de produção audiovisual e o Super Sentai é uma dessas produções que engloba ali os heróis coloridos. Você pensa em Super Sentai, você pensa heróis coloridos, robôs gigantes. Basicamente é isso. O Super Sentai é o que deriva o que a gente conhece mundialmente como Power Rangers. Tá? Que são os Não heróis... mistura. Não mistura com o Power Ranger, não. Eu sei que Ah, você eu- gosta, mas não, Power Ranger Eu não. gosto, velho, eu gosto. Não, porque calma aí, não tô misturando, eu tô explicando, tô dando uma referência. Boa. Não tem problema nenhum. Power Rangers. Aliás, eu vou falar um negócio aqui que se não fosse Power Rangers, eu nem sei se Super Sentai ainda era produzido, cara. Então Fato. vamos agradecer aí, entendeu? Será? Porque assim, se não fosse Power Rangers, a gente não entraria na ReRap ali e acharia o Megazord pra comprar, cara. Isso, E aí isso, você compra o robô que você quiser na loja de brinquedo e põe o nome que você quiser. Se Exato. quiser chamar o robô de José Carlos, você chama, não quiser chamar de isso eu vou ter que me redimir, porque eu tenho os 3 robôs lá da época dos Power Rangers, Megazord, Dragonzord, Tetanos, eu tenho até hoje. Se você não tem Power Rangers, você não tem acesso a esse tipo de compra. É. E é um dos pontos super positivos. E aliás, eu vou falar uma coisa, outra. Power Rangers acrescentou pra caramba em Super Sentai. Tem muita coisa boa que tem em Super Sentai hoje que não foi criada ali, não apareceu primeiro na série japonesa, não. Sim, Entendeu? sim, Não dá pra rolou uma desvalorizar. inversão de inspirações.
Super. Na verdade é o seguinte, o que muita gente não entendeu é que Power Rangers é americano. Não é. Power Rangers é gravado na Austrália e é totalmente produzido, ele é escrito, ele é roteirizado, ele é pensado lá no Japão. Entendeu? Ele não é americano, é mais globalizado do que o próprio Super Sentai. Então, mas voltando ali ao que a menina perguntou, Super Sentai é isso, são os heróis coloridos com robôs gigantes, tá? Então não tem uma diferença entre Tokusatsu e Super Sentai. Tokusatsu é um tipo de produção, assim como tem terror, drama, romance, comédia, Tokusatsu é um tipo de produção, e lá só que é feito no Japão. O Super Sentai faz parte desse tipo de produção, é uma franquia dentro desse tipo de produção, assim como tem Godzilla, que é uma franquia, Ultraman, que é outra franquia, Kamen Rider, que é outra franquia, e aí tem isso que é o Super Sentai, que são os heróis coloridos. Não vemos mais... Bom, vamos lá, a gente vê sim na TV brasileira, tá? Porque tem canais de streaming que hoje transmitem, por exemplo, tem 5 séries Ultraman no Crunchyroll. Tem série Tokusatsu, tem, por exemplo, no Netflix tem série Tokusatsu, e a gente vê na TV brasileira, a gente não vê na TV aberta, e a gente não vê mais na TV aberta, talvez seja essa a pergunta dela? Isso. A gente não vê mais na TV aberta porque estafou, entendeu? Todo mundo quis passar na década de 90, e estafou, foi perdendo força, foi perdendo público e ninguém mais aposta. Na verdade, ninguém mais aposta em programas infantis, tirando o tio Silvio, que tá mantendo ali os desenhos animados na manhã, mas ninguém mais aposta em programa infantil. Então é por isso que a gente não vê. Mas eu acho que se rolar um investimento novo, uma boa propaganda, sabe? Porque da mesma forma que eles pegam um anime e fazem ele bombar de novo, hoje em dia ainda, que ainda rola, dá pra você pegar uma série e dar aquela propaganda boa. Olha, vai estrear uma série nova. Faz aquela propaganda legal. Talvez, não sei, eu duvido que com a mesma força que aquela época, que a força que a gente teve de Tokusatsu nos anos 90, dos Cavaleiros do Zodíaco também em 95, aquilo a gente não vai ver de novo, acho que nunca mais. Era tudo muito, muito novo. Quando é novidade, bomba. O que acontece? É só querer, entendeu? Se querer, põe na TV aberta. Fato é, não tem mais como estafou, porque é o seguinte, até o Egashira, que foi o que trouxe as primeiras séries pra cá, o Jasper Changeman, na época ele falou assim, ó, a Toei falou, ó, tá saindo série nova. Como aqui, como lá no Japão, é um capítulo por semana, começou, acabou, morreu, não fica reprisando. Isso. E aqui reprisava, era 50 dias, uma reprise, mais 50 episódios, reprise, mais 50 episódios, reprise, e assim ia. Então chegava uma hora que a Toei ligou pro Egashira e falou assim, olha, tem série nova, você não quer? Ele falou, não, que tá dando crédito ainda o reprise aqui. Só que tem mais gente, a Toei falou, querendo comprar, porque tá dando certo aí. E o Egashira falou, não vende, porque vai estafar o mercado, a gente vai perder, não vai durar muito. O Brasil é assim. Ele alertou, ele falou isso pra Toei. Só que, por todas as emissoras, atrás da Toei, que é ir louca por grana, você acha que ela não vendeu? Ela vendeu, acho que vendeu. E aí estafou, entendeu? Então rola essa lenda de que Power Rangers não deixa mais passar. Mentira! Isso mentira! Porque Power Rangers estreou em 95 no Brasil, e aí em 95 estreou Soul Brain, por exemplo, passou depois de Power Rangers, depois Power Rangers continuou, passou Jiraiya, passou Kamen Rider, passou Ultraman Tiga, passou Ryuken, passou um monte depois de Power Rangers. Então isso é uma mentira. Eu tô esclarecendo porque ainda tem gente que pensa isso. São muito poucas pessoas que ainda têm a cabeça fechada. Tanto que Power Rangers nem tá mais passando com a força que passava antes, e mesmo assim não volta. E digo mais, não pode mais comprar, eles não vendem. Eles vendem, porque a Sato tem o direito de Changeman de Flashman no Brasil e não passa porque nenhuma TV quis abrir. Tá licenciado no Brasil, Changeman e Flashman. Por que não passa? Porque ninguém quer. Infelizmente. Apesar da Netflix estar fazendo esse trabalho, eu ainda acho que a grande culpada de não passar hoje em dia nas televisões, na TV aberta, na TV a cabo, é o nosso governo, né? Que veio com essa medida esdrúxula de que uma criança não pode ver comercial de um determinado produto infantil que vai ter vontade de ter. Em pleno movimento de capitalismo, onde é que é errado uma criança chegar, pai, eu gosto daquilo ali, eu achei legal aquele bonequinho ali da neném que faz pipi, compra pra mim. Qual é o problema? Sempre foi assim, cara. Que isso vai tirar dinheiro. Assim. Em que então, isso vai tirar um dinheiro de alguém. Eu não virei um alienado. Vocês não viraram pessoas alienadas, pessoas totalmente compulsivas por compras por conta de ter essa infância. E hoje em dia parece que é errado a forma que os pais criam os filhos. Chegou ao ponto que atingiu as TVs e até desenhos como Pica-Pau, Tom e Jerry, Liga da Justiça. Cadê? Hoje só o SBT. O Silvio tá forte e firme ali na intenção dele. Mas assim, a criança não vê na TV, mas vê os youtubers fazendo propaganda de alguma coisa, que dá na mesma, né? Aí você falou também do mimimi, que a geração não pode mais passar Pica-Pau, Tom e Jerry por causa do mimimi.
O povo do mimimi é muito chato. Antigamente, vocês vão concordar comigo. Episódios como A Morte de Giban. Né? Quer mais spoiler que isso, cara? Não, pra falar a verdade, tem um personagem chamado Lúcifer no Cybercop, já é meio tipo, caralho. Sim. Não, você não pode ser o Lúcifer porque é do demônio. Onde já se viu? Mas o Cybercop tem Lúcifer. No máximo vai ter o Barrabás. E assim vai, né? As vós ficavam loucas, né? Não, o mas Jiraiya tinha um vilão que se chamava, na versão brasileira, Macumba. Não sei porquê. Era Junin Macumba. O nome original não era isso, mas no Brasil virou Junin Macumba. Porra! Bom, e a próxima? Eu não tenho opinião, eu simplesmente aposto sempre na Netflix, assim, atualmente. Espero que a Brenda se sinta respondida. Foi longa a resposta, acho, mas... Rock, lê a próxima. É a próxima caralho, essa foi longa. Eduardo Antônio, você acha que os tokusatsu atuais têm a mesma magia dos de antigamente? Ou que pra apreciar algo novo se deve esquecer o fator nostalgia? Olha, os de magia são Magic Ranger e Kamen Rider Wizard. Eu odeio essa, cara. Não, assim, ó, é bem diferente. É o que a gente tava falando. A estrutura antes era outra, os efeitos especiais têm outra qualidade, as tramas eram outras. Antes é o que eu tava falando. Começava um episódio, o monstro aparecia, o monstro apanhava, todo mundo acabava sorrindo. E o Kamen Rider acabava o final do episódio andando de moto e falando e continua a luta do Kamen Rider. E hoje não. Hoje um episódio linka no outro. É totalmente outra estrutura. Assim como já passou 30 anos já, né? Não dá pra também ficar comparando. Só Chaves pra durar todo esse tempo, cara. Não dá pra ficar comparando. Tem que esquecer? Não tem que esquecer. Eu não esqueci. Vocês mesmo falaram, o meu preferido é o Flashman, mas já assisti não sei o quê. Não precisa desgostar de uma coisa pra gostar de outra, entendeu? Você pode comer lasanha no almoço e feijoada na janta. Ô, louco, eu não posso não. Cada uma tem o seu charme, então dá pra ver as duas, e as duas têm o seu charme próprio, né? Vamos usar o exemplo de Changeman, que foi a primeira que passou aqui. A trama de Changeman é muito boa. Uhum. O arco ali do Changeman é muito bom, cara. Você vê coisa... Eu fiz até a linha do tempo de Changeman. Quem não viu ainda tem lá na página do Tokudok a linha do tempo de Changeman, que é como tudo aconteceu antes da série começar, juntando as informações que a série passou. Uhum. Então... No segundo episódio, já é falado da Rames. O Gilu que pergunta, e a Rames, você tem visto ela? E a Rames aparece só no meio da série. A gente escuta aquilo e nem se liga. Verdade, entendeu? eu nunca tinha me Tem uma ligado. trama toda linkada, é muito interessante. Só que eu duvido que se Changeman fosse lançado hoje, a série que vai começar essa semana fosse Changeman, teria o sucesso que teve no Brasil, ou que seria tão boa quanto foi quando passou na época, entendeu? Se Black fosse lançado hoje, ele não seria metade do que ele foi na época. Porque hoje a estrutura do Kamen Rider, quem assiste, o mercado, tudo busca outra coisa, né? Sim. Nena Rezende, entre os tokusatsu que você já viu, qual é o seu favorito? Você acha que um deles deveria passar na TV aberta? Amo vocês, galera. Coraçãozinho. Coraçãozinho. Meu favorito é o que tá rolando agora. Porque eu não sei o que vai acontecer e é gostoso começar a assistir uma série nova. Então, meu favorito é esse. Eu não tenho a minha série, eu vou sendo muito sincero, eu já falei isso mais algumas vezes também. Eu não tenho a minha série favorita. Essa aqui eu vou pôr num altar e ele vai sair. Tem coisas em séries, de repente você assiste uma série que ela é muito boa, mas tem aquele elementinho que podia não ser aquilo, aquela ideia podia ser diferente. O que eu gosto muito, a trama. Eu gosto muito da trama. Kamen Rider Ghost. Por que eu tô gostando do Ghost, que é o atual? Por causa das referências. Você viu quanto os roteiristas, o pessoal da produção estuda pra fazer aquela história. Você pegar a quantidade de referências históricas, todos os personagens que eles escolheram, o porquê, como que eles adaptaram aqueles personagens para o universo Kamen Rider, personagens da história mesmo, sabe? Colocar o Beethoven ali no meio, quando que você imaginou? Não tem nada a ver, mas tá ali. Aí você pega o Drive, que é o anterior, a quantidade de referências externas que tem em Drive. Ayrton Senna, meu. Né? Não, nem é só Ayrton Senna, tem coisas minúsculas no Kamen Rider Drive e o povo falando, aí tem um pneu no peito. Senta lá, assiste e depois comenta. Tem tanta coisa, cara, tem muita coisa boa. E o Biker também tinha um pneu no peito. Isso que eu gosto em séries, assim como eu não gosto, por exemplo, eu gosto muito de Gondor, só que me cansa a quantidade de gritos que tem naquela série. Tudo muito... a pessoa fica gritando, cara. E isso cansa. Acharam o seriado, Felipe. Então, assim, tem coisas que são legais, tem coisas que não. Então não dá pra falar que uma série é santa pra sempre.
É difícil, pelo menos pra mim é difícil encontrar uma favorita, mas eu tenho, tipo, várias que eu gosto muito. Favorita eu não consigo, me desculpa o dono da pergunta. Você tem uma favorita, Niel? Eu curto muito Kamen Rider, o Rock sabe disso, né? Sim. E o meu Kamen Rider favorito, tirando alguns elementos que eu realmente eu acho que foram desnecessários, foi o Kamen Rider Denyo. Agora uma pergunta. Vocês têm algum monstro ou herói que marcou vocês? Que foi o melhor monstro, sei lá, Vilão? o melhor herói, vilão, o herói Não. Então, eu gosto de vários, cara, não tem essa. Normalmente os vilões são alguns marcantes pra caralho, então, tipo, não dá pra escolher. Como, tipo, Shadow Moon, Magari. Não é clássico, cara. Não tem como gostar. Então, tipo, até a própria Rames de Luke. Então, tipo, mano, não dá pra escolher. Gyodai, velho. São vários. É complicado porque a gente meio que pensa com o coração nesse momento. É bem isso. Tipo assim, não dá, hoje você não consegue achar um vilão como foi o Magari. Não dá, porque assim, como que um vilão, com aquele visual, com aquela frieza, o cara que é ressuscitado, é o filho do demônio, como é que você... Hoje não teria um vilão como o Satangos, por exemplo. A nave dele era uma mosca, cara. Eu ia falar. Entendeu? Ou fala a verdade, vamos falar, não é nem querer falar por nostalgia, mas que outro monstro tem o carisma que o Gyodai tem? Não tem, cara. Eu acho que tem um que tem. Quem acompanhou o Ultraman, aquele monstrinho lá, o pequenininho, que foi atingido por um dardo com balões. Eu nunca vi. Aí um monstro gigante foi, pisou nele, matou ele. Até os heróis choraram por ele. O Pigmon tem várias séries Ultraman, ele não tá só naquela, assim, né? Ele tem vários Pigmon, né? Nunca assisti o primeiro Ultraman. Tem um monstro que eu acho que todo mundo vai lembrar, Monstro Baleia, cara, que ele super apanhou muito, cara. Esse todo mundo lembra, que ele foi lá, defendeu o Black, levou uma surra, morreu, coitado, todo mundo ficou triste quando esse daí morreu. Comparado com o Monstro Baleia, em Amazon, na primeira série Amazon, tem o Topeira também. Monstro Topeira. Né? Kenneth Urameshi. Danilo, como explicar aquele episódio do Power Ranger Super Mega Force em que todos os Rangers aparecem, sendo que o Poder Might e o Poder Zeo e o Poder Turbo já haviam sido destruídos? E por que o Tommy voltou como Ranger Verde e não como Ranger Branco, já que o próprio Zordon disse que com o fim da Vela Verde também teve o fim do poder do Dragão Zord? E eu respirei. Eu tenho uma resposta simples. Fanservice. Isso aí foi um episódio comemorativo. Esse episódio comemorativo tem que aparecer todo mundo. Eles já pagaram, o Tommy tá ali. Por que não botar os personagens do Tommy e dos outros ali, entendeu? Cara, é bem o que você falou. Foi só... dane-se a cronologia, vamos fazer aparecer aí pra ver se dá uma guinada nas moedas nossa na conta do banco. É bem isso, cara. Não tem... Teoricamente, o poder verde já não existia mais. Daí ele herdou o poder branco. Daí como que tá os dois? Quando o Tommy vai resgatar o menininho do carro, ele aparece com a máscara do branco. Na hora que ele aparece na pedreira, ele tá de verde. Poderia ter a ver com aquele episódio em que eu acho que foi o Zod, ele cria um clone perfeito do Tommy e aí aparece a tal da bendita moeda verde de volta. E aparece até uns monstros que eram ratos comuns e viram monstros. Eles levam esse Tommy para o passado e ele fica lá. Não sei se vocês lembram desse episódio. Fica o Ranger Verde. Ele primeiro vem como inimigo e depois ele passa a ser um aliado. Ele fica bonzinho e fica lá em outro tempo, em outro período de tempo. Ele fica lá jogado. Ou poderia ser explicado quando a cápsula de energia do Zordon é destruída em Power Rangers no espaço e espalha toda a energia boa e todos os vilões ficam bonzinhos. Aí toda a energia boa faz isso. Enfim, teorias e teorias. Não tem, ninguém nunca se pronunciou oficialmente quanto a isso, entendeu? Vamos ligar pra Saban. Saban explica aqui pro VaciaCast. Por que o Chaves falou Saban? Eu disse Saban. Saban. O que eu disse? É até melhor você falar Saban. E como é? Saban. E o que eu disse? Saban. E como é? Fala Saban ou Saban que tá mais certinho. E o que eu disse? Fica até amanhã, tá ligado? Você pode perguntar isso até amanhã, mas eu sabia essa com laranjas. Tommy, depois que ele deixa de ser Ranger branco, ele volta numa outra série como Ranger preto, alguma coisa assim, né? Preto com dourado. Dinotando. E no Trovão ele volta como Ranger preto. Então, se for seguir a cronologia, então ele nem branco seria também, né? Ele seria um outro lá. Perde o branco, ele vira o Turbo Vermelho, daí o Zéu Vermelho. Isso. O Zéu Vermelho, daí o Turbo Vermelho, eu inverti aqui. E daí ele vira o preto, foi o último dele. Então, cronologia, nessas horas, você não ligue muito pra ela. Uma pergunta do Danilo para o Danilo. Danilo Coutinho, Tokusatsu, quanto mais tosco, melhor? Oxi. Quem falou que é tosco? Chama Danilo pra ser tosco, olha nós dois aqui. Não é quanto mais tosco, melhor. Sabe por quê? Porque vai depender muito da tua vontade, do que você tá vendo. Eu não acho que quanto mais tosco, melhor. Eu acho que, por exemplo, Cybercop tem uns efeitos que hoje você pode chamar que é tosco. Mas a série é incrível. Alguém assistiu Cybercop e não gostou? Não conheço esse Eu adoro até hoje. Eu já vi umas 3 vezes completo assim. Você pega o Homem-Aranha da Toei,
É claro que é tosco, é uma série de 1978. Mas a série é muito legal, cara. É muito divertido de ver essa versão do Homem-Aranha, entendeu? Eu vou ver um dia, Você pega hoje, de Wojer, que tem efeitos especiais fantástico, não é nada tosco e é bom. Eu acho que o tosco antigo que ele fala não me incomoda. Eu acho que é o charme da série, inclusive. No começo da série, aqueles efeitos bem datados dos anos 70 e tal, é gostoso isso. Então não tem o quanto mais tosco. Acho que cada época tem o efeito que dá pra fazer. O valor que o orçamento permite pros filmes e pros episódios de hoje em dia tá dentro, então pra mim tá bom, não me incomoda. Às vezes, mentira, vai. Isso é chato pra caralho, mano. Os efeitos especiais do Kuga me incomodam um pouquinho. Mas, ok, né? Não é nada que atrapalhe. A série é legal do mesmo jeito. Mas é uma série de 2000. A série foi feita em 99 pra ser lançada em 2000 e a tecnologia era outra. Então, eu acho que precisava arriscar esse efeito especial pra gente poder ter uma melhora e ir evoluindo. Se ele não tivesse tentado fazer nessa época, a gente não teria os efeitos de hoje em dia. Super, é bem isso. Ponto, esse é o pensamento, tem que tentar. Nada a ver com a pergunta, eu me lembrei agora. Dani, você conhece o France 5, velho? O France é uma série, uma tentativa, né, feita lá na França, por isso se chama France 5. Piro muito em France 5, eu vi inteiro, tanto que eu chorei nos dois episódios que demoraram anos pra lançar, assim, tá ligado? Porque, porra, mais de 10 anos pra esperar no final, tá ligado? Eu chorei, sabe onde? Eu chorei quando eu assisti o último capítulo de Change. Sem brincadeira, chorei de soluçar. Chorei porque a manchete não passava. Daí eu aluguei. E a hora que eu vi o desfecho, eu chorei, cara. A manchete não passava, foi foda. E nem o último episódio de Black, né, que não passou na manchete. É verdade. Só fui ver legendado anos depois na geração YouTube. De novo, Kenneth Oramesh. Danilo, largou o Snap? O pessoal reclama que o Danilo some do Snapchat. Não dá tempo, cara. O cara que inventou um dia com 24 horas não tinha o que fazer. Ô, louco. Não dá tempo. Eu faço o Snapchat quando dá tempo mesmo, assim. Eu tento... Às vezes eu não faço porque não dá tempo, porque eu não quero gastar 3G. Depois, chegando em casa, eu faço. Daí, no fim, sabe? Vai indo. Às vezes eu abro o Snap e falo, galera, manda pergunta aí que hoje eu vou passar o fim de semana respondendo pergunta no Snap. Boa. Mas aí passo uma semana sem fazer, porque não dá tempo. Não é sacanagem não, cara. Mas quem me segue no Snapchat, eu falo assim, tô entrando pra gravar, acabei de terminar um roteiro, tô terminando de editar, eu acabei de terminar um vídeo aqui, conto o assunto que vai sair, um vídeo que só sai daqui um mês. Quem tá no Snapchat vê um monte de bastidor, cara. Pelo menos uma vez por semana eu sei que o Danilo posta alguma coisa lá, dá pra acompanhar assim. E o Rock tá sem Snap porque tá sem celular também, cara. Meu smartphone foi pro saco, eu tô sem, então sorry pessoas do Snapchat, mas continue seguindo lá. Um dia eu volto, não pelado. Essa pergunta tá na página do Vai Ser, é isso? Sim, tá lá na então imagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um Snap mostrando essa pergunta pro cara que perguntou pra provar que eu tô... Boa. Eu tô fazendo, Isso, acabando a situação, eu vou fazer isso. Isso, fala bem de mim no Snap, tá? Chuta o Snap dele. Débora Evelyn, qual é o seu gênero de tokusatsu preferido e por quê? Se eu tenho Super Sentai, Kamen Rider e Ultraman pra assistir, vamos supor que saiu um monte de episódio novo dessas três. Vou jogar 3 ali aleatoriamente, essas 3. Eu assisto primeiro o Super Sentai, porque é mais leve. E é meu preferido. Eu acho que o Super Sentai é meu preferido. Eu acho que é. Porque eu gosto, eu acho bonito um monte de cor, eu gosto da trama. Eu acho que Super Sentai entra 0,5% ali a mais que as outras, vai, pra não falar que é bem mais preferido. Eu gosto de Super Sentai, mas eu não tenho, às vezes, paciência pra luta do robô, velho. A luta do robô é a parte mais legal. Não, pra mim o monstro morreu em terra. Aí, às vezes eu perco interesse na treta ali dos robôs, cara. Muitas vezes. Porque às vezes a luta do robô dura 10 segundos só pra dizer que ele apareceu, né? Isso pra meter brinquedo. Bem isso, velho. Eu não sei porque se é fator nostalgia ou se realmente era muito mais da hora os robôs antigos. Você pega os robôs gigantes de Gogo 5, não de Gogo 5, de Gogo 5, são super essenciais, tem super participação. Legal. Sim, no caso do Flashman é uma exceção porque faz totalmente sentido dentro da trama e o Daitan Jr. é meu robô favorito até hoje, cara. Eu adoro aquele robô, cara. Eu não suportava aquele Júnior no nome, cara. Não, adoro ele, adoro, cara. Sei lá, também tem outra coisa em Sentai que após Flashman começou a se ter mais que um robô, tá ligado? Hoje em dia... O Flashman foi o primeiro a ter mais de um robô, Exato, depois começou a ter vários, eu começo a ficar meio...
porra, Eu caralho, acho que, quanto eu acho que robô. despirocaram demais, né? Não, tem que ter 10, 20 robôs. Tem uma tava- série aí que é recordista, né, de robô, nossa. Tava feliz com 2, sério. É. Você tem alguma favorita, o Rock? Eu acho que é Metal Hero e Kamen Rider, cara. São os que eu mais gosto, assim. Justamente por não ter esse lance de robô gigante tanto quanto Sentai, cara. Nem sempre tem. Kamen Rider, por exemplo, não tem. No meu caso, eu acho difícil, porque os meus favoritos são cada um de uma franquia distinta. Mas se eu tiver que escolher, eu acho que eu acabo escolhendo o Kamen Rider como franquia favorita, porque, não sei, É porque flui mais rápido, eu acho. eu não sei, acho que eu acho que ela é mais focada na minha faixa etária, vamos dizer. Tudo bem que eu assisti quando eu era pequeno, mas eu acho que delas é a mais adultinha, talvez. Faixa idoso. Não dizendo que as outras são infantis demais pra mim, porque eu acompanho o Super Sentai de vez em quando e eu gosto do mesmo jeito. Mas eu gosto, mesmo assim, mesmo com robô, tô nem aí, cara. Eu já fiz maratona Power Ranger na Netflix assistindo o primeiro até o Super Samurai, que na época era o mais recente. Fala da preferida, mas assim, eu falei, eu prefiro 0,5% mais Super Sentai. Mas não dá pra generalizar, como eu falei. Por exemplo, você vê Ninja, não dá pra falar que Ninja é uma série excepcional e imperdível. Não gosto de Magic Ranger, socorro, cara. Não. Você não gosta? Eu gosto bastante de Magic Ranger. Acho que a trama é diferenciadíssima de Magic Ranger. Não gosto de Magic Ranger, não gosto também da Força Mística. Tipo, eu não curti nenhuma das duas versões, cara. Pra mim, Magic Ranger é referência ao Kadumage só. Aquele miolo dos anos 2000 tá bom demais, cara. Deca Ranger, Magic Ranger tá muito bom. Shinkenger é fantástico. Shinkenger eu amei, cara. Deixando um parênteses aqui, a gente podia depois marcar de fazer um outro daqui a alguns meses aí, não sei daqui quanto tempo, só dos adaptados. Falar só de Power Ranger, de VR Troopers, de Superhuman Samurai. A gente faz um especial adaptações americanas, pra ver quais que são legais, quais que são horripilantes. Tô aceitando já. Aliás, também quero deixar o convite aqui. Eu quero fazer o inverso, eu quero fazer um vídeo de quantas influências de Tokusatsu tem em Cavaleiros. Tô deixando aberto o convite aqui pra quem tá escutando. Se o vídeo não sair, não é culpa minha, é culpa desses marmanjos que estão aí gravando comigo, hein? E vice-versa, né? Porque café? eu acredito que dentro de série Tokusatsu também tem referência de Cavaleiros, porque Cavaleiros influenciou bastante na época. Então alguma coisa deve ter por aí, não sei. Vamos caçar. Se tiver comida, eu vou. Renato Zanelato, da hora, Rock, valeu. Acompanho o Tokudok tem quase 2 anos. Assisti diversos vídeos até antes de começar os strikes. Minha pergunta pro Danilo é: os Tokusatsu desde o começo até agora mudaram muito seu estilo da série de apresentação, mas no sentido de acompanhou a geração. Eu não acompanho mais tem bastante tempo, mas assistir novamente os antigos como Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya com I, não se terá a mesma emoção de quando assisti quando pequeno. Talvez os mais atuais eu conseguiria. Abraço pro Vaiseia e pro Tokudok. É o que a gente já comentou. Se passar todas as séries novas hoje, você que assistiu na época não vai degustar aquilo com o mesmo sabor, cara. A época é outra, a tua cabeça é outra, a maneira de exibição é outra, tudo outro, cara. A realidade hoje é tudo muito mais rápido. Antes podia ser lento. Hoje é tudo muito mais rápido. Até a dublagem é outra coisa, né? A dublagem é diferente, não é mais na mesmo quando tem dubladores super bons fazendo hoje em dia, aquela sensação do áudio mais antigo, aquele elenco daquela época é outra coisa também, né? Pois é. Aliás, deixa eu deixar aqui pro pessoal que pergunta que série que você gosta, que série que eu vejo agora e não sei o que. Eu vou deixar um lance aqui. O pessoal ficar esperto. Se você estivesse escutando esse cast quando saiu, muito em breve, nas próximas semanas ou na próxima semana, vai sair um vídeo no Tokudok com 5 séries que você deve assistir. Minha indicação pessoal, que muita gente pede. Então eu gravei um vídeo, já tô editando. 5 séries pra você assistir. Porque muita gente me pergunta, o que eu assisto agora? E quem sou eu pra falar o que você vai fazer, né? Então, se você estiver ouvindo, tiver interesse, vai lá no canal do Tokudok, procura esse vídeo, ou lá no site, ou lá no Facebook, com certeza você vai encontrar e acompanhe uma dessas. Boa. Se você escutou esse podcast e você gosta de Tokusatsu, provavelmente você lia a revista Herói nos anos 90. Vou ressaltar aqui a promoção que a gente fez em parceria com a editora Tambor. Boa. Então, se você quiser ganhar um kit que vem com uma revista, com um livro da revista Herói, contando algumas curiosidades, também vem vários cards, pôster, uma réplica da Herói número 1, autografada pelo criador da Herói. Então é um kit bem bacana que a gente queria, mas a gente vai ter que sortear. São 2 kits que a gente tá fazendo uma parceria junto com o canal do Rock Silva BR. Sim. Então se você quiser participar, a gente vai deixar um link aí na descrição para você compartilhar a imagem, fazer as regrinhas lá. É tudo bem fácil, não é complicado não. Não precisa ser preguiçoso, faz lá rapidinho. Boa. O Danilo é um dos caras que ajudou a esse livro existir. Porque ele foi um dos caras que, antes do livro quando o livro era só uma ideia,
né? Ele foi lá e colaborou. Ele tem esse kit e é um kit igual ao que ele tem, que ele inclusive mostrou nos vídeos dele, se eu não me engano. Foi no Snap ou foi no seu vídeo? Eu postei no Snap e postei no Facebook também. Então aquele conteúdo muito maneiro que era exclusivo do Danilo, agora você vai ter a chance de ganhar também. Aliás, vou contar um negócio que eu nunca falei pra ninguém aqui. Eu, além de ter ajudado a sair o livro, eu fiz a proposta pra eles de fazer, da mesma maneira que saiu o livro com os comentários, de fazer um documentário em vídeo com o pessoal dando esses depoimentos. Claro que mais curto do que o livro. O Forastieri até aceitou, falou comigo, não, vamos fazer e tal. Mas no fim esfriou, o livro saiu, eu não sei se ele esqueceu ou não, e esse documentário não existe. Mas quem sabe, né? Talvez. A fofoca. Falando Chega nisso, TV Fama. Se você gosta de tudo isso ainda, que a gente tá falando da Herói aqui, tem um podcast que saiu há 2 semaninhas aí, um especial do Marcelo Del Greco, falando sobre o livro, falando sobre curiosidades da época lá dos Cavaleiros. Muito legal, ele contou umas coisas que a gente não sabia. Eu curti muito, o Rock também. Então assistam lá, a gente vai também deixar o link aí. Tá, agora tchau, Henshin. Vai Ceia Podcast. Bom, então é isso, galera. Agora a gente vai dar aquela encerrada. Bom, é isso, galera. Agora a gente vai ter que encerrar. Danilo, super obrigado pela tua participação. Se deixasse, cara, a gente ficava aqui brincando assim umas 6 horas conversando, porque apesar de não parecer, Tokusatsu rende muito assunto. Eu tem gosto. muita Me convidem mais vezes, eu gosto de gravar cast. Demorou. Vamos. Chamaremos você mais vezes, com certeza. Já é da casa aqui. Deixa agora o seu recado, suas considerações finais, por favor. Minhas considerações finais são as de sempre. Se você gostou, se você quer conhecer mais, se você gosta, ou você lembra que existiu o Tokusatsu algum dia na sua vida, passa lá no Tokudok. O Tokudok é o único canal do YouTube do mundo que só fala de Tokusatsu, que aborda só Tokusatsu dessa maneira. Hoje o Tokudok é, muito felizmente, posso falar aqui com orgulho, que é a maior página do Brasil sobre Tokusatsu. Boa. Pode mandar mensagem, porque eu tento responder todo mundo. É claro que, como a gente falou, o dia tem 24 horas, fica complicado responder na hora às vezes. Mas tá lá. Todas as redes do Tokudok é tokudok.com, tá lá no site, tem todas as redes lá. Facebook ou YouTube /Tokudok você vai encontrar. Então eu tenho Twitter, Facebook, YouTube e Snapchat. Twitter é Tokudok BR, é o único que tem o BR no fim, porque teve um mexicano maluco que registrou Tokudok em 2010. Mexicano maluco. E nunca usou. Nunca usou. Então é Tokudok BR, só esse. Mas vai lá no Facebook, se inscreve lá no canal, porque com certeza quem já viu que seja um episódio vai gostar. Boa, eu gosto. Beleza. Danilo, que é nosso companheiro de strike e de tretas com a Toei, né? Não é uma sacanagem? Por que não manda um e-mail falando assim, ó, você tem um dia, que seja um dia, 1 hora pra tirar do ar, senão você vai tomar strike. Eu não quero prejudicar ninguém. Ninguém quer prejudicar ninguém, né? É que a gente... Na verdade, você ajuda pra caramba, velho. Exatamente, você tá super divulgando um negócio aqui no Brasil que ninguém tá fazendo de graça pra eles. Bom, as minhas redes sociais, o Instagram é @carabolade, o Snapchat é Beto Boleto, Facebook é Mundo de Fantória, o Twitter tem o Carabolade ou o Beto Boleto, você escolhe dos dois lá pra seguir, e o YouTube é o Carabolade. Vamos falar de queijo lá no meu canal? Eu botei um vídeo, eu vou insistir no queijo, tem um videozinho novo lá com o Felipe e com o Max comendo umas coisas bizarras lá, então se quiser dar uma espiada, dar umas risadas, tá bem sem noção. Niel, sobrinho, considerações finais então. Olha, gente, Tokusatsu é um gênero que fez parte da minha infância, da infância de todos aqui, eu acredito. É muito legal, procurem referências novas, procurem séries novas, assistam, é muito legal. Assistam também o Vai Ceia e acompanhem o Tokudok. Valeu? Um abraço pra todos vocês e tchau! E Rock Silva, considerações finais. É isso aí, eu já não aguento mais falar com vocês no podcast, vocês são um saco, eu odeio, mentira, eu amo todos vocês. Vai lá pra se inscrever no meu canal, Rock Silva BR no YouTube, tem a fanpage, o Twitter, o Instagram, é tudo Rock Silva BR, eu espero vocês lá, vocês são do caramba, adoro conversar com vocês, e valeu pela paciência aí, e valeu Danilo, você é fodão, brother. Sou não me dá esse crédito, porque eu não sou não. É, brother, Não, é cara, fodão, você faz um canal do caramba, com um tema que eu gosto pra caramba, você é gente boa, você não é cuzão, você é do caralho, mano. Muito bom. E Essa parte eu tento. outro recadinho pra deixar aqui rapidinho, um videozinho novo lá no canal do Vai Ser, que é do Cassius, Cassius fazendo bodybuild. Espero que você esteja bombando, porque eu ri muito. Rock também riu. É o meme do momento, então vamos no embalo. Fizemos a live, muito obrigado a todos que participaram. A gente chegou ao pico de 3.400 e 500 pessoas ao vivo mandando recado. A gente tentou acompanhar. Foi a nossa experiência mais próxima de alguma coisa que deu certo. Valeu pra todo mundo que tava acompanhando ao vivo e que tá curtindo essa loucura aí que a gente fez. E sobre a então live, é isso. eu amei conhecer as pessoas novas lá, vocês, mano, de boa, muito foda.
E em breve o Rock vai ter uma cam, então vocês vão poder também apreciar o Rock, ver ele se mexendo, ver o Rock vivo na frente da câmera. Ô, moço. Não, nem brinca, tá louco? Nem Imagina, vamos deixar a câmera ligada em cima do defunto. E se você gostou desse vídeo, que na verdade é um áudio, deixa aquela curtida, se inscreve no canal que é o Vai Ceia Oficial, o Facebook é o Vai Ceia Paródia, Instagram é o @vaiceia, Twitter é o Vai Ceia, Alvanista é /Vai Ceia, também tem um fã-clube que é o Vai Ceia Fá Clube. Tudo que a gente falou aqui, eu espero que a gente consiga colocar os links na descrição, porque a gente falou coisa pra caramba. Meu Deus. Tô lascado. Nossa, que era pra facilitar a vida do Rock, complicou ele mais ainda. Né? Então é isso, galera. Tchau, pessoal. Ei, Tchau, valeu. Vem, Braga. Viva! Viva, tchau. Chuta o Magaren dele. O quê? Vai Ceia Podcast. Vocês estão aí? Não, tá. Não, eu fui na padaria comprar um sonho. Você já conheceu algum, né? Algum ator, Danilo? Não. Nunca? Não. Na verdade, eu também. Só conheceu o Hector Bonilha. Então agora você manda em vez de chute, você manda um golpe e louva-a-Deus, cara. Pra fechar, então. Que é um chute também. Chute e louva-a-Deus na cara dele. Chuta o louva-a-Deus na cara dele. Não, era chuta o insectos na cara dele. Que merda.